Código de Posturas do município de Belém. Paramos no artigo 53. Aparelhos, vasilhames, utensílios e materiais destinados ao preparo, manipulação e acondicionamento de gêneros alimentícios deverão ser aprovados pelas autoridades sanitárias competentes antes de serem utilizados. Parágrafo único. Recipientes de ferro galvanizado não poderão ser utilizados para guardar gêneros alimentícios ácidos. Artigo 54. Em açougues e peixarias, todos os empregados, quando em serviço, serão obrigados a usar aventais e gorros convenientemente limpos. Artigo 55. A venda ambulante de gêneros alimentícios só poderá ser feita em carrinhos fechados ou tabuleiros cobertos, a fim de resguardar as mercadorias da ação do tempo, da poeira e de outros elementos nocivos à saúde. Título 4. Da poluição do meio ambiente. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 56. Para impedir ou reduzir a poluição do meio ambiente, a administração promoverá os meios a fim de preservar o estado de salubridade do ar respirável, evitar os ruídos, os sons excessivos e a contaminação das águas. Artigo 57. Para verificar o cumprimento das normas relativas à preservação do meio ambiente, a Prefeitura, a qualquer tempo, poderá inspecionar os estabelecimentos, as máquinas, os motores e equipamentos, determinando as modificações que forem julgadas necessárias e estabelecendo instruções para o seu funcionamento. Capítulo 2. Da poluição do ar. Artigo 58. Para preservar a salubridade do ar respirável, incumbe à administração adotar as medidas seguintes. Inciso 1. Localizar em setor industrial as fábricas que produzam fumaça, odores desagradáveis, nocivos e incômodos à população. Inciso 2. Impedir que sejam depositados nos logradouros públicos os materiais que produzam aumento térmico e poluição do ar. Inciso 3. Promover a arborização de áreas livres e proteção das arborizadas. Inciso 4. Promover a construção ou alargamento de logradouros públicos que permitam a renovação frequente do ar. Inciso 5. Disciplinar o tráfego dos transportes coletivos, de modo a evitar a sua concentração no centro urbano. Inciso 6. Irrigar os locais poeirentos. Inciso 7. Evitar a suspensão ou desprendimento de material pulverizado ou que produza excesso de poeira. Inciso 8. Executar e fiscalizar os serviços de asseio e limpeza dos logradouros públicos, estabelecendo os locais de destinação do lixo. Inciso 9. Adotar qualquer medida contra a poluição do ar. Inciso 10. Impedir a incineração de lixo de qualquer matéria quando dela resultar odor desagradável, emanação de gases tóxicos ou se processe em local impróprio. Inciso 11. Impedir no setor residencial ou comercial depósito de substâncias que produzam odores incômodos. Artigo 59. Os estabelecimentos industriais que produzam fumaça, desprendam odores desagradáveis, incômodos ou prejudiciais à saúde deverão instalar dispositivos para eliminar ou reduzir ao mínimo os fatores de poluição. Artigo 60. A Prefeitura promoverá os meios a fim de transferir para local adequado os estabelecimentos que produzam fumaça, desprendam odores nocivos ou prejudiciais. Artigo 61. Os veículos de transporte coletivo devem ser dotados de dispositivos antipoluentes. Artigo 62. A fim de evitar a poluição do ar, a Prefeitura poderá determinar que os materiais de construção, em geral, sejam transportados devidamente cobertos. Capítulo 3. Da poluição sonora. Artigo 63. Para impedir ou reduzir a poluição proveniente de sons e ruídos excessivos, incumbe à administração adotar as seguintes medidas. Inciso 1. Impedir a localização em setores residenciais ou comerciais de estabelecimento cujas atividades produzam ruídos, sons excessivos ou incômodos. Inciso 2. Proibir a prestação de serviços de propaganda por meio de alto-falantes
ou megafones, fixos ou volantes, exceto a propaganda eleitoral, nas épocas e forma previstas em lei. Inciso 3. Disciplinar e controlar o uso de aparelhos de reprodução eletroacústica em geral. Inciso 4. Disciplinar o uso de maquinária, dispositivo ou motor de explosão que produzam ruídos ou sons além dos limites toleráveis, fixados em ato administrativo. Inciso 5. Disciplinar o transporte coletivo de modo a reduzir ou eliminar o tráfego em áreas próximas ao hospital, casa de saúde ou maternidade. Inciso 6. Disciplinar o horário de funcionamento noturno de construções. Inciso 7. Impedir a localização em zona de silêncio ou setor residencial de casas de divertimentos públicos que, pela natureza de suas atividades, produzam sons excessivos ou ruídos incômodos. Inciso 8. Proibir propaganda sonora com projetores de som e alto-falantes nas casas comerciais, exceção feita às casas que possuem sistema sonoro interno. Capítulo 4. Da poluição das águas. Artigo 64. Para evitar a poluição das águas, a Prefeitura adotará, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Impedir que as indústrias, fábricas e oficinas depositem ou encaminhem para as praias e rios, lagos ou reservatórios de águas resíduos ou detritos provenientes de suas atividades. Inciso 2. Impedir a canalização de esgoto e águas servidas para as praias e córregos. Inciso 3. Proibir a localização de estábulos, cocheiras, pocilgas, currais e congêneres nas proximidades dos cursos d'água. Título 5. Dos costumes, da ordem e tranquilidade pública. Capítulo 1. Dos divertimentos públicos. Artigo 65. Divertimentos públicos, para os efeitos deste Código, são os que se realizarem nas vias públicas ou recintos fechados de livre acesso ao público, mediante pagamento ou não de entrada. Artigo 66. Nenhum divertimento público será realizado sem licença da Prefeitura. Artigo 67. Os estabelecimentos de diversões públicas deverão obedecer às exigências que se seguem. Inciso 1. Conservar as dependências em perfeitas condições de higiene. Inciso 2. Possuir indicação legível e visível à distância dos locais de entrada e saída do recinto. Inciso 3. Manter em perfeito funcionamento os aparelhos exaustores, condicionadores, refrigeradores de ar. Inciso 4. Possuir instalações sanitárias com indicação que permita distinguir o uso em separado para os sexos masculino e feminino. Inciso 5. Dotar o estabelecimento de dispositivos de combate a incêndio em perfeitas condições de funcionamento, sendo obrigatória a instalação de extintores em locais visíveis e de fácil acesso, de acordo com as normas legais de prevenção e combate ao incêndio. Inciso 6. Conservar em funcionamento as instalações hidráulicas. Inciso 7. Manter durante os espetáculos as portas abertas, podendo ser utilizado rosteiros. De novo, inciso 7. Manter durante os espetáculos as portas abertas, podendo ser utilizado reposteiros ou cortinas. Inciso 8. Efetuar a desinfestação periódica do estabelecimento. Inciso 9. Manter o mobiliário em bom estado de conservação. Inciso 10. Apresentar os empregados convenientemente trajados, de preferência uniformizados. Artigo 68. Estão também sujeitas a licenciamento as atividades comerciais exercidas no interior dos estabelecimentos de diversão e praças desportivas. Artigo 69. Constitui obrigação do responsável pelo estabelecimento manter a boa ordem durante a realização dos espetáculos. Artigo 70. Os divertimentos públicos com programação pré-estabelecida serão executados integralmente e deverão ser iniciados na hora previamente fixada. Parágrafo único. Em caso de modificação de programa ou de horário, a empresa devolverá aos reclamantes o preço integral do ingresso. Artigo 71. Os ingressos serão vendidos em número não excedente
ao da lotação do estabelecimento e deles deverão constar o preço, a data e o horário do espetáculo. Artigo 72. Além das normas constantes do artigo 67, para o funcionamento de cinema deverão ser observadas as exigências seguintes. Inciso 1. Instalação dos aparelhos de projeção em local de fácil acesso e cuja construção seja com material incombustível. Inciso 2. Não manter no interior da cabine de proteção número de películas superior a programadas para as sessões de cada dia. Inciso 3. As películas deverão ser acondicionadas em recipiente especial, incombustível e hermeticamente fechado. Artigo 73. Os estabelecimentos de diversões são obrigados a afixar nos locais de entrada, de forma visível, o horário de funcionamento. Artigo 74. A critério da Prefeitura serão indicados os locais para a armação de circo e parque de diversões. Parágrafo 1. A licença para o funcionamento desses estabelecimentos somente poderá ser concedida por prazo não superior a 6 meses e depois de vistoriadas suas instalações. Parágrafo 2. Ao conceder a licença, poderá a Prefeitura estabelecer as restrições que julgar conveniente no sentido de assegurar a ordem e o sossego da população, além das exigências do depósito prévio em dinheiro de que trata o artigo 20. Capítulo 2. Do trânsito público. Artigo 75. O trânsito de pedestres, de veículos e de animais será disciplinado de modo a manter a ordem, a segurança e o bem-estar dos transeuntes e da população em geral. Artigo 76. O trânsito em logradouros públicos somente será impedido ou suspenso em consequência da execução de obra pública ou por exigência da administração, mediante prévia comunicação ao órgão de trânsito. Artigo 77. O depósito de material de qualquer espécie nos logradouros públicos terá o prazo de 6 horas para sua remoção, quando não for possível sua descarga no interior da unidade imobiliária. Artigo 78. Nos centros comerciais, a carga e descarga de materiais e mercadorias de qualquer natureza e para quaisquer fins somente poderá ser feita nos horários estabelecidos pelo Poder Executivo mediante decreto. Parágrafo único. Para a fixação dos horários de que trata este artigo, a Prefeitura deverá considerar as características de cada logradouro e via pública, notadamente quanto à natureza das atividades neles desenvolvidas, ouvidas previamente as entidades representativas do empresariado de Belém.